E eu entendi que eu precisava ser parceira de Deus. E o Senhor foi conduzindo. Então eu cheguei, não vai. E aí eu vi a primeira intervenção do Senhor na nossa história, que o Senhor mandou uma paciente no consultório do marido, com crises de ansiedade, porque tinha uma filha com problemas na escola, e vários problemas, e a filha estava com ela. E o marido me ligou, emocionado, e falou, nós vamos pagar o tratamento do Arthur. Porque eu vi hoje uma menina de 11 anos, sem diagnóstico, sem tratamento, e a mãe está adoecida, porque ela tem problemas em todos os lugares. E nós não vamos esperar diagnóstico, nós vamos começar a terapia. E nós começamos a terapia com o Arthur, e ele foi respondendo muito bem, né? O Arthur começou a terapia e eu tive o Davi, o segundo filho. Então, foi uma gravidez bem chorosa, né, de descobrir diagnóstico. Ele começou a terapia do ABA para autismo sem diagnóstico, né? E aí eu digo para vocês, mães, não precisa de um diagnóstico para você ajudar o seu filho, né? Ele está com alguma dificuldade, vai atrás daquilo. E outra coisa, eu vejo os pais, eles assim, se agarram ao primeiro não. Mas eu via que aquele menino tinha alguma questão no desenvolvimento. Enfim, tive o Arthur, tive o Davi, e o Arthur era terapia todos os dias, né? Então, até a natação é terapia para o autismo, né? Ele devia ser de nível suporte 2 para 1, e ele fazia terapia. A gente tinha uma parceria muito bacana com a escola, né? Isso também é muito legal de falar, porque só a gente em casa, a gente não ajuda o filho, né, nessas questões de aprendizado. Precisa dessa parceria com a escola. A gente teve essa parceria. Enfim, e o Arthur foi progredindo lentamente. É um tratamento lento. E aí se passaram 2 anos. Um dia, eu trocando eles para ir para a escola, o menorzinho mancou. E eu disse, Davizão, o sapato está apertado? E aí ele disse, está apertado. Aí eu troquei o sapato e ele continuou andando torto. E aí eu mandei mensagem para o marido. E ele, a viagem, ele ia fazer uma maratona fora do Brasil, e eu tinha trazido minha mãe, montado todo um esquema. Era a primeira vez que os filhos iam ficar sem a gente. E ele, como um bom pai, achou que eu estava com dó de deixar o filho. E não me deu bola. A gente ia viajar dali 1 semana, e o Davi começou a andar mais torto. E ele não me deu bola. E aí, na segunda-feira, a escola me mandou um recado. Você viu que o Davi está andando torto? A gente ia viajar na quinta. Aí eu printei, né, a tela, mandei para ele. Aí ele entrou em contato com os amigos neurologistas da Unicamp, e aí acendeu um alerta vermelho. E aí eles disseram, leva para a Unicamp hoje à noite, antes de você viajar, faz uma toma e vê o que está acontecendo com ele. E assim nós fizemos. Nós levamos o Davizinho, tinha 2 anos e meio, para a Unicamp, no departamento de pediatria, e nós fomos levados para a tomo. Eu fiquei no corredor do lado de fora, o marido entrou para acompanhar a tomo, e aí eu ouvi ele dizer, isso é do Davi. E a hora que ele disse isso, eu entrei na sala. E foi a pior noite da minha vida. O Davi tinha um tumor gigante na cabeça. E aí, o meu mundo desabou. E eu dizia, o Davi vai morrer? Porque isso foi em 2017. Em 2017, eu perdi o meu pai, em março, de câncer de bexiga. E em abril, eu perdi a minha melhor amiga da igreja. A gente orava por ela, de câncer de mama. Então, a hora que eu vi câncer, né, tipo, é um tumor, é câncer, eu falei, eu vou perder o meu filho. Né? E o meu mundo desabou, e eu falava para o médico, ele vai morrer? Ele falava, eu não sei, senhora, eu não sei. E aí eu fui carregada de volta à pediatria. Eu não tinha forças, né? E aqui tem algo muito importante para dizer. Em 2017, não sei se vocês lembram, a Eitila perdeu o filho. E eu, numa conversa tranquila lá com a minha irmã, olha o que eu disse a ela. Eu falei assim, eu prefiro meus filhos salvos do que vivos. E naquele corredor de hospital, o Espírito Santo me lembrou disso. E Deus me perguntou, e aí?
é verdade o que você disse? E ali, parece pretensioso o que eu vou dizer, mas eu me senti como Abraão, entregando o filho. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero a eternidade para o meu filho. Mesmo que isso doa e mesmo que eu fique sem ele, eu quero encontrar com ele no céu. E ali começou a nossa luta com Davi. No outro dia, a gente estava no Boldrini, fomos encaminhados para o Boldrini, e aqui tem uma parte tão gostosa da minha história que diz respeito à Rebeca. A Rebeca, eu sou da Nazareno Central, e a gente era dos Jovens Casais, e a gente passou no Boldrini, eles disseram, vai ter que operar urgente, vai para a ressonância, isso tudo de manhã, no outro dia, tivemos uma noite péssima. E quando a gente chegou na parte da ressonância, chega a Rebeca junto com a gente. E o Espírito Santo, ele me disse algo tão bonito naquele dia, que foi o seguinte, ele sabia que a nossa dor era tão grande, e ele se fez presente no abraço da Rebeca. Era como que se ele dissesse, olha, eu estou aqui. Então, quando você tiver alguém perto de você, passando alguma dor, vá lá. Se faz presente, leva um abraço, você não precisa dizer nada, é um abraço. Rebeca, obrigada. Viu? Eu sei que foi Jesus, naquela hora, me abraçando, em pessoa. Enfim, e aí começou o Davi. Na outra semana, o Davi foi operado. Foram 14 horas de cirurgia. E eu lembro que quando a gente deixou o Davi no centro cirúrgico, e guarda isso, porque lá na frente tem algo sobre isso. Eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu estou entregando meu filho, eu não sei como ele vai sair, porque era um tumor gigante na cabeça de um menino de 2 anos e meio. Segura ele no colo, fica com ele no colo enquanto ele faz essa cirurgia. Porque a gente não vai estar aí. E passou-se o dia, e foi um dia muito difícil. Foi o dia todo de cirurgia. Mas nós tivemos tantos irmãos lá. Como é bom, ter os irmãos perto da gente nesses momentos. Porque nós fizemos 3 cultos lá naquele Boldrini, e era gente cantando alto, e a gente não estava nem no hospital. E foram vários pastores lá com a gente, ficou irmãos o dia todo com a gente. E isso foi muito importante para a gente. E aí, de noite, o Davi saiu, e o médico disse, eu consegui tirar todo o tumor da cabeça do Davi, parece que não vai ficar sequela. E logo em seguida, o Davizinho, ele saiu de lá e já foi para a UTI, e ele já me chamou, ele quer a mamãe, eu, opa, glória a Deus, tá lembrando de mim. E ele ficou uns dias na UTI, ele recebeu alta e chegou em casa, teve febre. E aí voltamos para o Boldrini, ele teve uma meningite asséptica, e nós ficamos 28 dias internados. E o hospital já é ruim, irmãos? Mas no Boldrini é muito mais difícil, porque várias noites você vê as crianças chorando, você vê mães chorando. Eu lembro que eu teve uma noite muito difícil para mim, porque eu vi uma mãe assim implorando ao Senhor para ela deixar o filho dela, para ele deixar o filho dela. E o Senhor a levou, E é muito difícil estar lá. E foi uma época, foram dias, na verdade, que eu aprendi o oposto. No caso do Arthur, eu aprendi que Jesus precisa de parceria às vezes. Mas no caso do Davi, eu tive que aprender a depender do Senhor. E algumas vezes, na nossa maternidade, não há o que a gente faz que vai dar certo. A gente precisa aprender a confiar em Deus. E Ele espera, e Ele anseia isso de nós. E foram dias difíceis, Davizão saiu de lá, ele não enxergava na lateral, ele trombava bastante, andava um pouquinho torto. E aí eu voltei para a minha vida de terapia, era revezamento. Então, Arthur
Nessa fase, só voltando um pouco, o Arthur recebeu o diagnóstico, provavelmente com 4 anos e pouco, ele recebeu um diagnóstico, e aí nós entramos com a ação, e aí o plano de saúde, né, começou a pagar o tratamento, e ele tinha terapia todos os dias, mas ele estava respondendo muito bem à terapia. E aí, nesse período, eu revezava, né, cada dia um para uma terapia, ou às vezes a ajudante ia para um lado, com um eu ia para o outro. Com 9 meses, o tumor do Davi voltou. Né? E eu digo aqui que em muitos momentos eu fui uma filha mimada do Senhor, né? Que eu questionava o Senhor, mas de novo, Senhor, eu não vou dar conta, né? A terapia ajudou muito, viu, gente? A fé, né? Nem discuto isso, né? E se vocês forem ver, por exemplo, lá no Hospital Boldrini, não existe ateu lá. Alguns problemas a gente só dá conta se a gente tem fé em Deus, né? Não dá para ir sem Ele. E aí o tumor do Davi voltou. Outra cirurgia foi menor, mas de novo meningite asséptica no Davi, de novo internação. E aí nessa vez ele já estava com 3 aninhos e meio e ele teve indicação de radioterapia e foram 36 sessões de radioterapia e a gente tinha muito medo das sequelas, né? Porque eles são muito pequenininhos. Mas o Senhor protegeu o Davi. E eu falei para vocês guardarem uma informação e pulei ela. Eu vou voltar, então, na primeira cirurgia do Davi. Então, ele saiu, né, perdeu visão, todo um cuidado. Ele parou de ir para a escola nesse período. Foram, acho que 37 pontos, daqui a aqui. E ele fala que é uma baratinha, e que Jesus curou a baratinha dele, porque parecia umas perninhas, assim, né, os pontos, e super bonitinho. Mas aí ele saiu da primeira cirurgia e um dia eu estava dando banho nele e ele me disse assim, ô mamãe, eu vi o vovô Emílio que tinha morrido naquele ano. Eu não dei muita bola, né, criança, e eu falei assim, mas viu como, né? Davi, viu como? Ele falou, o dia que Jesus me carregou no colo. Ele tinha 2 anos e meio, ele nem sabia do que se tratava. Eu nunca tinha dito para ninguém que eu tinha pedido para o Senhor carregá-lo no colo. E eu parei aquele dia, e eu não sabia se eu glorificava, se eu chorava, se eu abraçava Ele. Mas o Senhor me respondeu aquele dia, que Ele tinha ouvido minha oração. E eu realmente creio que naquelas 14 horas, e eu gosto de imaginar, que Ele foi para o céu, e que Ele viu tanta gente lá. Mas ele só conhecia o vovô Emílio. Enfim, e daí Davizão fez a segunda cirurgia, fez a radioterapia, não ficou com nenhuma sequela, né? E Deus foi guardando, e Deus foi cuidando. E aí ele saiu de lá, passou esse período, o Arthur começou a receber alta das terapias do ABA. E foi um tratamento muito lento, né? Então, ele começou com 2 anos e meio, e ele foi recebendo alta, e a gente, né, só vendo e olhando para ele, falando, não acredito que esse menino faz isso, não acredito que ele está fazendo isso, não acredito. Mas era a mão do Senhor, né? E ele está com 11 anos hoje, o Arthur não faz mais terapia nenhuma, para a glória do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu sei que o Senhor precisou de mim, né? E essa é uma reflexão para você. Não fuja, não tenha medo, né? Tenha humildade e coragem para obedecer. E para finalizar dos meninos, então, o Davi está super bem. A gente faz acompanhamento do Boldrini hoje, agora a cada 1 ano só. Nunca mais voltou tumor. Nós já fizemos o exame, então ele só não enxerga melhor de um lado, ainda no escuro. Se está de dia, ele enxerga melhor. O Arthur, ele é tão bonitinho que eu fiz um trabalho para ele entender do autismo dele e aceitar essa história dele. E ele também fala que Jesus o curou do autismo, né? A gente sabe que para a medicina não se fala em cura em autismo,
Mas a gente viu um milagre em casa. Nenhum profissional que trabalha com isso olha para o Arthur e diz que ele é uma criança autista. E ele fala assim: eu fiquei com as características boas do autismo. Porque realmente é um menino muito inteligente, super sensível, mas se relaciona com as outras crianças hoje, né? E aí, e o Davizão também está super bem. O ano passado a gente recebeu um outro diagnóstico de TDAH. A hora que a gente acha que acabou o diagnóstico, vem. Mas daí eu já conhecia o Senhor de andar com Ele, né? Então eu sabia, e sabia que nesse o Senhor pedia parceria de novo, né? E os meninos estão muito bem. E quando eu olho para trás na minha história, o Senhor fez tanta coisa a partir dessa minha dor. O Senhor me mostrou tanta coisa. E uma delas, no caso do Arthur, né, do autismo que eu vi, é que assim, servir a Deus não nos poupa das provações. Mas, pelo fato de eu servir a Deus, o desfecho da minha história foi outro. E aí eu digo que estar sensível à voz de Deus faz diferença, né? Porque o Senhor pode fazer o milagre lá e fazer. Ele fez isso com o Davi, porque ele tirou o tumor e fez rádio, está tudo bem. Mas com o Arthur foi um pouquinho todo dia. E ele pode fazer assim, né? E então, uma outra coisa que eu gosto de pensar e de entender é que precisamos de ter humildade para aceitar o que Deus tem para a gente. Eu vejo muitos pais ficarem na negação de diagnóstico dos problemas dos seus filhos. E se a gente fica nesse lugar, a gente não ajuda os nossos filhos, né? Então, você precisa sair desse lugar. Ter humildade para aceitar. É humildade. E coragem para obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor requer coragem, né? E não é fácil. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo como que Deus, Ele é maravilhoso. E Ele ouve as orações, nossas orações, veja, nos mínimos detalhes, né? Ele cuida da gente, Ele está com a gente. Então, não tenha medo da sua trajetória, não tenha medo da sua história com seus filhos, né? Peça ao Senhor coragem para que você possa ajudar os seus filhos e ver as bênçãos do Senhor na vida deles. Amém?